ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. E o texto que nós vamos ler na tarde de hoje está na carta de São Pedro, capítulo 2, dos versos 1 até o verso de número 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 2. Diz o texto: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Queridos irmãos, nós queremos falar um pouco sobre a fundação, os fundadores, o início da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós sabemos que hoje há muitas denominações e nós precisamos acompanhar todas. Todas tiveram fundação, fundador. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no princípio ali do século XIX, houve um grande despertamento de interesse pela segunda vinda de Cristo entre os cristãos. Então Guilherme Miller, que era pastor batista no estado de Nova York, dedicou-se então ao estudo detalhado das escrituras proféticas. E ele convenceu-se de que Daniel 8,14 se referia à vinda de Cristo para purificar o santuário. Calculando que cada um dos 2.300 dias representava um ano, então ele tomou como ponto de partida a carta de regresso de Esdras e seus compatriotas a Jerusalém, em 457 a.C. Foi aí que ele chegou à conclusão de que Cristo voltaria à Terra em 1843. Este estudo, este acontecimento, esse discernimento que ele teve foi em 1818. Muitos crentes doaram suas lavouras, muitos crentes se prepararam para receber o Senhor no dia 21 de março de 1843. Então chegou o dia e o evento tão esperado não aconteceu. Miller então revisou seus cálculos e descobriu um erro de um ano. Devia ser então no dia 21 de março de 1844. Ao chegar essa data, nada aconteceu. Uma vez mais, um novo cálculo indicou que seria no dia 22 de outubro do mesmo ano. Porém, essa previsão também falhou. E isso fez com que ele recuasse
e desistisse dessa ideia. O dia depois da grande desilusão, como ficou conhecido, Hiram Edson, um fervoroso discípulo e amigo pessoal de Miller, teve uma revelação. Tudo é revelação, meus queridos. E a gente tem que tomar cuidado com essas revelações que existem por aí. Nesta revelação, ele compreendeu que Miller não estava equivocado em relação à data, mas sim em relação ao local. Ele disse que Cristo havia entrado no dia anterior no santuário celestial, não no terrenal, para fazer uma obra de purificação ali. Edson partilhou com os outros membros de seu grupo as boas novas. Ele está dizendo que no céu havia pessoas e seres impuros. Isso é uma tolice, meus queridos. E que Jesus entrou no céu, então, para purificar o céu. Olha que loucura. Outros 2 grupos se uniram a esta nova revelação. Um dirigido por Joseph Bates, que dava ênfase à guarda do sábado. E o outro dirigido por Ellen G. White, que dava ênfase aos dons do Espírito Santo. Esta Ellen G. White, muito conhecida, se tornou a grande profetisa do adventismo do sétimo dia. Ellen G. White e seu esposo disseminaram amplamente seus ensinos proféticos e doutrinários por meio de revistas e livros. E embora a Igreja Adventista afirme que a Bíblia é sua autoridade doutrinária, ainda crê que Deus inspirou Ellen G. White em sua interpretação das Escrituras e em seus conselhos, conforme se encontram em seus livros. Os livros da senhora White são considerados inspirados por Deus. E o maior problema é esse, que além de eles se considerarem inspirados por Deus, eles consideram no mesmo nível da Bíblia, que citam apenas para comprovar o que ensinam, buscando versículos ou passagens isoladas. O livro, por exemplo, O Grande Conflito, é considerado a obra-prima de Ellen G. White. Tal livro já foi editado em mais de 30 línguas, com uma vendagem superior a 2 milhões de exemplares. Entre outras obras, as mais importantes são Vida de Jesus, Patriarcas e Profetas, Veredas de Cristo, O Desejado de Todas as Nações. Os adventistas do sétimo dia já usaram, através dos tempos, os seguintes títulos. Em 1855, era conhecido como Igreja Cristã Adventista. Em 1860, Adventistas do sétimo dia. Em 1864, União da Vida e Advento. Em 1886, Igreja de Deus Adventista. Em 1921, Igreja Adventista Reformada, Igreja Adventista da Promessa, Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o nome que eles usam atualmente. Além disso, meus queridos, existem outros grupos, como Igreja Adventista da Promessa, Igreja Adventista do Pacto e outros. Porém, o mais importante é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecida como Sabatista ou Sabatismo. Queridos irmãos, os sabatistas misturam algumas verdades com seus abundantes erros. Daí poder enganar aos que com sinceridade se lançam em busca da verdade. Normalmente, meus irmãos, eles citam a Bíblia, porém, sem o cuidado de examinar o contexto, o que é mais problemático ainda. Embora muitas de suas doutrinas sejam ortodoxas, existem outras que desviam o crente do caminho real e verdadeiro. Convém, irmãos, que os membros das igrejas evangélicas conheçam essas doutrinas, saibam como refutá-las, tenham em vista que eles também se dedicam ao proselitismo entre outras igrejas evangélicas. Nós precisamos tomar muito cuidado, né, porque senão a gente se perde
diante desses ensinos todos aí dos adventistas, que misturam as revelações de Ellen G. White com a Bíblia e confundem as pessoas. Os adventistas ensinam que Jesus só entrou no santuário celestial no ano de 1844 e só agora está cumprindo a obra de expiação. Isso é uma loucura, meus irmãos. Esta doutrina da expiação incompleta e contínua é uma modificação das Escrituras num esforço para justificar as previsões errôneas de Miller, como nós já descrevemos. A Bíblia ensina que Jesus penetrou no santuário celestial ao ascender ao céu e não no ano de 1844. Vejamos Hebreus, que foi escrito pelo menos 1844 anos antes de 1844. Veja. Hebreus 10, 12, versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. O texto diz assentou-se e não se assentaria. Percebe, queridos? Assentou-se. Mais ainda, versículo 19. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 8, verso 1. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministrando do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou e não o homem. Percebe, meus irmãos? É bom a gente começar a entender. Agora, Hebreus 9, verso 11 e 12. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Versículo 12. E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Versículo 24. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Outra parte, sobre os nossos pecados lançados sobre Satanás. Os adventistas ensinam que o bode emissário, ou o bode para Azázel, de Levíticos 16, 26, 22, simboliza Satanás. Todas as nossas iniquidades serão carregadas pelo diabo. Que loucura! Segundo eles, durante o milênio, Satanás levará sobre si a culpa dos pecados que fez o povo de Deus cometer, e será confinado em esta terra desolada e sem habitantes. Parece, meus irmãos, que alguém que se diz evangélico pode aceitar uma doutrina tão contrária a essa? Seria normal um evangélico que acredita que Jesus levou sobre si as nossas falhas, agora acredita que é o demônio que leva sobre si as nossas falhas? Será que não se dão conta das implicações de tal ensino? Isto faria o diabo nosso co-salvador com Cristo. A expiação de nossos pecados seria realizada em parte por Cristo e em parte por Satanás, meus queridos. É isso que ensina a doutrina do Adventismo do sétimo dia. O simbolismo real desta passagem mostra Cristo levando sobre si os nossos pecados. Você pode anotar aí, meus irmãos. João 1:29, Isaías 53:6, Hebreus 10:18, Evangelho de João 19:30, 2 Coríntios 5:21, Romanos 8:32. São muitos textos para a gente refutar essas doutrinas estranhas. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não está dizendo que tira parte do pecado, mas ele tira todo o pecado do mundo.
Isaías 53, de 5 a 6. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Percebe, queridos? Mas tem mais. Veja o ensinamento dos adventistas. Eles falam sobre o sono da alma. Os adventistas ensinam que as almas dos justos dormem até a ressurreição e o juízo final. Este sono da alma é um estado de silêncio, inatividade e inteira inconsciência. Baseio-se esta crença principalmente em Eclesiastes 9:5, que diz: os mortos não sabem coisa alguma. Mas o contexto demonstra que o autor deste versículo está falando sobre a relação dos mortos com a vida terrena, e não sobre o estado da alma depois da morte. Provas bíblicas da consciência da alma depois da morte acha-se nas palavras de Paulo quando diz que ao deixar o corpo estaria com o Senhor. Vejamos então Filipenses 1, 23 e 24. Versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. 24. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. Continuando, 2 Coríntios 5, de 1 a 8. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna. Uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se é que estando vestidos, não formos achados nus. Versículo 4. Porque na verdade nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor. Versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Versículo 8. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo, para estarmos presentes ou dormindo com o Senhor. Queridos irmãos, muitos textos nós lemos que refutam os ensinamentos assim dos alicerces da doutrina adventista do sétimo dia. Veja Lucas 23, 43. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja, não há vírgulas no original aqui. No monte da transfiguração, Moisés e Elias não estavam silenciosos, inativos e totalmente inconscientes, pois eles falavam com Cristo, conforme Mateus 17, de 1 a 6. Ou como nos ensina ainda Apocalipse 6, no versículo de 9 a 11. E por aí nós vamos encontrando muitas outras passagens. Normalmente, as crenças de uma seita ou religião baseiam-se em motivos muito fortes relacionados à experiência de seus fundadores ou livros escritos e interpretados por ele. Nesse caso, os escritos dos fundadores tornam-se regras de fé e prática. No Adventismo, como em outras seitas, temos verificado que os escritos de seus fundadores continuam sendo seus sustentáculos doutrinários e o pior, independente da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, vejam neste momento o quanto de coisa nós já trouxemos relacionado ao Adventista do sétimo dia que cresce no mundo inteiro. Nós precisamos, quando vemos alguma igreja cheia de pessoas, simplesmente não querer também fazer parte desse grupo sem antes pesquisar os fundamentos das suas doutrinas. Eles dizem que Jesus é o arcanjo Miguel.
Vamos ver. Ellen G. White afirma em seu livro, Os Patriarcas, lá na página 366, que Jesus é o arcanjo Miguel. Veja, ainda mais, Cristo é chamado o Verbo de Deus, João 1, de 1 a 3. É assim chamado porque Deus deu suas revelações ao homem em todos os tempos, por meio de Cristo. Foi o seu Espírito que inspirou os profetas, 1 Pedro 1:10 e 11. Ele lhes foi revelado o anjo de Jeová, o capitão do exército do Senhor, o arcanjo Miguel. Começou muito bem, né? Mas aí termina como dizendo que o Senhor Jesus, o Cristo, o Verbo de Deus, é o arcanjo Miguel. Foi Cristo que falou a seu povo por intermédio dos profetas. A Bíblia apresenta muitas diferenças entre Jesus e Miguel. Jesus é o Criador, João 1:3. Miguel é criatura, Colossenses 1:16. Jesus é adorado por Miguel, Hebreus 1:6. Miguel não pode ser adorado, Apocalipse 22, de 8 a 9. Jesus é o Senhor dos Senhores, Apocalipse 17:14. Miguel é príncipe, Daniel 10:13. Jesus é Rei dos Reis, Miguel é príncipe dos judeus, Daniel 12:1. Há, portanto, meus irmãos, clara distinção entre Jesus e Miguel. Jesus é o Filho de Deus e Miguel é anjo. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, de 5 a 6. Portanto, queridos, fica claro aqui a superioridade de Jesus e a falta de conhecimento destes que se dizem estudantes da Bíblia. Queridos irmãos, vamos ficar atentos, porque atrás daquelas pregações, explicações que falam bonito e às vezes até nos ajudam relacionados a algumas outras denominações, a própria denominação pode estar errada, pode estar equivocada. A respeito de Satanás, veja o que pensam. A senhora G. White disse sobre a aniquilação de Satanás e dos maus. Os adventistas ensinam que Satanás e seus demônios e todos os maus serão aniquilados e completamente destruídos. Ellen G. White diz que a teoria do castigo eterno é uma das doutrinas falsas que constitui o vinho das abominações da Babilônia. Irmãos, Jesus Cristo usou a mesma palavra para referir-se à duração das bênçãos dos salvos e os tormentos dos perdidos em Mateus 25:46. A condenação, ela não tem fim, ela é eterna. Além disso, ele não disse aniquilação eterna, mas castigo eterno. Veja em Marcos 9, 43, 44. Versículo 43. Se a tua mão te fizer tropeçar, corta. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não apaga. Está muito bem claro isso. Em Apocalipse 14, 10 e 11, vemos que os adoradores do anticristo serão atormentados, diz o texto, e o fumo de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. A gente vê que não existe aniquilação, mas um sofrimento eterno. Veja ainda Apocalipse 19, 20, diz o texto, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Diz mais o texto, Apocalipse 20, 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Satanás, meus queridos, será destruído. Esta é a afirmação do adventismo do sétimo dia. Mas será que é isso que nós vemos no texto? Será que foi isto que nós acabamos de ler? Ou o texto está dizendo que ele ficará eternamente no sofrimento?
O texto diz que ele ficará eternamente no sofrimento. Diante, meus irmãos, dessas colocações, diante destes textos, nós só conseguimos entender uma coisa, que muitas denominações que se dizem cristãs estão crescendo, e traz pastores, homens estudados, e programas televisivos muito bem feitos, não é? Que dizem para guardar, para todo mundo que há um equívoco nas igrejas evangélicas, há um equívoco em todo quanto é canto, mas dizem que a igreja adventista do sétimo dia está em perfeita comunhão com a Bíblia. Pelo que nós lemos aqui, nós conseguimos encontrar muita coisa que está em desacordo com a Sagrada Escritura. Nós não estamos aqui para denigrir se você é uma pessoa piedosa, uma pessoa firme dentro da denominação adventista. Mas nós precisamos, e você e eu e todos nós, buscar referências nos textos bíblicos para a gente entender se esta organização que se diz cristã, ela está 100% em comunhão com a Bíblia, ou ela tira textos isolados para fundar as suas opiniões, as suas doutrinas, e passam para frente como se fossem inspirados por Deus. Precisamos observar muito bem essas colocações para a gente não se equivocar. E o marcante, que é um ponto principal, eu creio, da igreja adventista, que é a guarda do sábado, ou o sabatismo. Qual é a base doutrinária para o sábado, para se guardar o sábado, dentro do que eles ensinam? Notemos que o texto de Colossenses, no capítulo 2, versículos 16 e 17, deita por terra todas as teses dos adventistas. Vamos ver, irmãos? Veja. Colossenses capítulo 2, verso 16. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isso não é mais que a sombra do que deve vir. A realidade é Cristo. Está bem explicado aí. Mas vamos mais. Paulo, nesse texto, parece que está escrevendo diretamente para os adventistas, quando escreve aos Gálatas e trata de livrá-los dos enganos dos judaizantes que queriam fazê-los guardar a lei. O livro inteiro ressalta que a salvação não é pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Ele faz menção da observância de certos dias como uma parte da escravidão da lei. Gálatas 4, de 3 a 11. Ou seja, Cristo é o fim da lei, como diz em Romanos 6, 14 e depois Romanos 10, 4. Por esta razão, o sábado não aparece nos 4 preceitos de Atos 15, 20 e 29. No Concílio Geral das Igrejas Cristãs do Novo Testamento não se toca nesse assunto, né? Não se fala sobre isso. O Concílio de Jerusalém aconteceu por causa dos não-judeus que se convertiam. Foi preciso haver um concílio em Jerusalém para debaterem o que os gentios deveriam ou não fazer a partir daquele momento em que estavam se convertendo. Em Atos 15, respondeu isso para eles e responde para a igreja de hoje. Veja, foi uma briga santa naquela primeira igreja, como diz o texto. Uns queriam que eles circuncidassem, era a lei. Outros estavam ensinando que eles agora deveriam guardar o sábado, ou seja, a lei de Moisés. E veja o que aconteceu, versículo 5. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Que loucura, porque Cristo veio e aboliu a lei. Veja, os apóstolos, versículo 6, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Versículo 7, depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos,
vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Versículo 8. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Versículo 9. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Tem mais, irmãos, versículo 10. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar? Versículo 11. De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Versículo 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Irmãos, eles queriam que os gentios que estavam se convertendo começassem a cumprir a lei. Agora vamos ver o versículo 20. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. É muito importante a gente observar isso, quando fala do sangue, não é porque não podemos comer carne com sangue, é por causa das enfermidades, ou seja, por causa da falta de higiene com que eles manipulavam esses animais. Muitos aí não comem carne com sangue, não comem carne que tem sangue, essas coisas. Mas isso é lei. E a lei, ela agora, Cristo aboliu a lei. A gente não vive mais pela lei, a gente é salvo pela graça. Versículo 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem, e cada sábado é lido nas sinagogas. Ou seja, dentro da lei, Moisés era citado com as leis nos sábados que eles guardavam desde os tempos antigos. Mas, nós vivemos pela lei ou pela graça, meu irmão? Você vive pela lei ou pela graça? Não esqueça disso. Olha o versículo 22. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles, enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Versículo 23. Com eles enviaram a seguinte carta. Os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Versículo 24. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Versículo 25. Concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Quais são? Vamos ler. Que guardem o sábado? Não. Isso aí não foi exigência nenhuma. Eles não disseram que guardem o sábado, eles disseram que se abstenham de comidas sacrificadas aos ídolos, se abstenham do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas e que tudo lhes vá bem. Versículo 30. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Queridos, se foi uma carta oficial para as igrejas, por que não tocaram no sábado? Vejam que seria um absurdo esse tipo de discipulado aos crentes novos, aos gentios. Sem falar do principal do cristianismo, se fosse o caso, para guardar o sábado. Porque se não falou nessa carta aprovada em Assembleia Geral Extraordinária na igreja primitiva sobre a guarda do sábado,
Por quê, meu irmão? Porque a guarda do sábado era puramente um sistema religioso judaico. Nós vivemos pela graça. Veja, lei e a graça. Veja, Paulo estava irritado com os irmãos da Galácia por causa da guarda da lei e do sábado. Veja Gálatas 4, de 9 a 11, versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando os dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos. Versículo 11. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Meus irmãos, está claro. O sábado era um pacto entre Deus e os israelitas. Ou seja, era bilateral, só teria validade com a aceitação e o cumprimento de ambas as partes. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus Israel antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Levítico 26, 45, 46. O sábado consta do decálogo, e isso não é a parte mais importante da lei de Deus. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse o quê? Guarde ao sábado? Não, meus irmãos. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, queridos, semelhante a este, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 35, 40. Depois, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Mateus 12, de 7 a 8. Note, meus irmãos, que a palavra lei, em nenhuma das 400 vezes que ocorre na Bíblia, se refere somente ao decálogo, onde encontramos a guarda do sábado. Veja o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 15. Diz o texto: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Veja, agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Atos 15, de 10 a 11. E tem mais. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a festa solene e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, verso 6, parte B. E mais: e farei cessar todo o seu gozo, as suas festas e as suas luas novas e os seus sábados e todas as suas festividades. Oséias 2, 11. Queridos, nós somos salvos pela graça, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8. E você, não é guardando o sábado que você vai ser salvo. E se você fosse para guardar o sábado, você não poderia nem levantar da cama. Eles não poderiam, os adventistas não poderiam ter programas de televisivos no dia de sábado. Sabe? É um trabalho. Eles não poderiam realizar. Portanto, realizam. Então, se é para guardar o sábado, deveriam guardar toda a lei e ser salvos pela lei. Como nós não somos, não conseguimos ser salvos pela lei, o que adianta pegar alguns textos da Bíblia e querer impor sobre as pessoas? Não adianta nada. Nós somos salvos pela graça. É Bíblia. Efésios 2, 8. Pode ler lá que somos salvos pela graça. Veja Hebreus 8, de 6 a 13. Diz o quê? Mas agora alcançou ele
ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Pois, se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Não segundo o pacto que fiz com seus pais, no que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Dizendo novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Queridos, isso é fruto da graça de Jesus e não de guarda de dias, forçando o povo a separar um dia como prova de salvação. Deus agora está satisfeito com o sacrifício de Jesus. Não há necessidade de guardar dias para o Senhor. Todos os dias são dias do Senhor. No novo concerto sobre o qual estamos, não existe mandamento para guardar o sábado. Embora encontremos todos os outros mandamentos do decálogo no novo concerto. É interessante essas coisas. Por isso, meus irmãos, precisamos estar atentos. Agora vivemos pela graça. Agora vivemos na graça. Porque a lei e os profetas duraram até João. Desde então, queridos, é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Lucas 16:16. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11:13. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1:17. Quantas passagens nós estamos vendo, queridos? Quantas? Veja mais. Em geral, meus irmãos, quem guarda o sábado o faz procurando alcançar favor de Deus, procurando melhorar sua situação diante de Deus. Dizem que quem não guarda o sábado não poderá ser salvo. Todavia, meu querido, isso é um absurdo. Porque a lei do sábado é preceito da lei. E não foi dada com o objetivo de justificar ninguém. A finalidade da lei, meu querido, é mostrar ao homem o seu pecado e então levá-lo até Jesus Cristo, para que a pessoa, aceitando o sacrifício de Jesus Cristo pela fé, receba então o perdão e a justificação dos seus pecados. Mas, hoje em dia, está tudo tão confuso, não é? E as pessoas falam bonitos, entendem da Bíblia, mas não falam das suas raízes doutrinárias. Veja, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo da lei. Gálatas 3:23-25. Guardar sábado é lei. Veja, a igreja primitiva guardava o domingo e não o sábado. Em Atos 20:6-7 diz: e depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana é o domingo, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Percebe? Tem mais. Veja. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia.
no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 16, de 1 a 2. E tem mais. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Isso é um sinal de que o Senhor Jesus é Senhor de todos os dias, inclusive do sábado, do domingo e dos outros dias. Durante a vida de Jesus aqui na terra, ele escolheu o sábado como um dia de trabalho. Presta atenção no que eu vou falar. Foi no sábado que Jesus fez as seguintes obras, segundo o relato das Escrituras. A libertação dos endemoniados, Lucas 4, 31, 37. A cura da sogra de Pedro, Lucas 4, 38, 39. A cura do homem da mão mirrada, Lucas 6, de 6 a 11. A cura da sogra da mulher paralítica, Lucas 13, 10, 17. A cura de um hidrópico, Lucas 14, de 1 a 6. Tudo em dia de sábado. E tem mais. A cura do paralítico de Betesda, João 5, de 5 a 16. Irmãos, Jesus não só curou, como mandou o homem carregar a sua cama, provocando protestos. Era sábado. A cura de um cego de nascença, João 9, de 1 a 41. A pregação aos espíritos em prisão, 1 Pedro 3, 18, 20 e depois 4 e 6. Ou seja, queridos, Jesus fez questão de trabalhar muito no sábado para ensinar a aliança da graça aos gentios. Ele fez questão de contrapor-se ao legalismo fanático dos judeus. Foi isso. E é isso que encontramos na Sagrada Escritura. No nome de Jesus, queridos, temos muito a avançar. Do que ficar perdendo tempo com regras, com leis cerimoniais e morais judaicas que foram por Cristo abolido, conforme lemos em 2 Coríntios 3, 14. Para quem conhece a história e gosta de pesquisar, você pode pesquisar. Alguns pais da igreja, verdadeiros pais da igreja, que diziam que o dia do Senhor era domingo por causa da ressurreição. A igreja adventista do sétimo dia veio muito tempo depois. E estes homens realmente viveram a experiência de Deus e não tinham esse problema de ficar guardando o sábado. Veja, Inácio de Antioquia foi um dos discípulos de João que escreveu o Apocalipse. Ele afirmou em seus escritos que o dia do Senhor não tinha o sentido escatológico, ou seja, o sentido da volta de Jesus, mas sim era o dia consagrado ao Senhor, pois era uma frase que se usava já no século II, referindo-se ao domingo antes de existir o papado. O que nos diz lá no capítulo 1, 10 de Apocalipse, veja, no dia do Senhor eu, João, achei-me no Espírito. Eu ouvi por trás de mim uma voz forte como trombeta. Depois nós temos também o pai da igreja, Justino Mártir, do século II depois de Cristo, ano de 168. Ele disse: como podemos guardar o sábado se descansamos do pecado todos os dias da semana? Clemente de Alexandria também viveu no fim do século II depois de Cristo. Ele disse que o domingo era a vitória de Jesus sobre a morte. Temos mais, entre outros escritos, encontramos esse do ano de 168 depois de Cristo. Quem quer adorar a Deus só no sábado está vivendo uma teologia adúltera, pois querem casar os crentes a dois maridos, a lei e a Cristo. Depois nós lemos também em Hebreus capítulo 13, versículo 9. O que é que diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 9? Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Queridos irmãos,
Nós estamos vivendo um tempo de muitas denominações com doutrinas estranhas, mas que se organizaram dentro daquilo que eles acreditam. E formaram escolas, faculdades que vão passando para frente esses ensinos que estão contrários à Sagrada Escritura. Como nós podemos viver pela graça se queremos voltar a rituais da lei? Não podemos. Paulo escreveu a carta aos Gálatas e parece que esse era um problema que eles tinham lá. Queriam fazer os novos convertidos se circuncidarem, guardarem os sábados e outros rituais, festas e tantas outras coisas. E Paulo vai orientá-los. Mas não é de nos assustar, queridos, que hoje em dia nós temos muitas denominações assim, que voltaram aos ritos da lei. Podemos falar dos adventistas do sétimo dia. Podemos falar até mesmo do catolicismo romano. Aonde o trabalho do sacerdote foi abolido. Antigamente tinha um sacerdote que levava os animais para serem sacrificados no altar. Que sacrificavam os animais para que as pessoas recebessem o perdão. Era insuficiente, mas era um ritual que visualizava o sacrifício de Cristo. Quando Cristo veio, aboliu a lei. Não existe mais sacerdote. E não existe mais altar, meus irmãos. Não existe mais sacrifício. Mas o catolicismo também trouxe esses rituais. No catolicismo romano se encontra o sacerdote, se encontra o sacrifício, que agora não é de animais, mas é o símbolo, né, onde é oferecido a uva e o trigo. E eles acreditam que ali Jesus, todas as missas, é sacrificado novamente, o que torna o sacrifício de Cristo na cruz insuficiente, pois em todas as missas se faz um novo sacrifício, se renova o sacrifício, uma vez que os adeptos do catolicismo acreditam que a hóstia se transforma no corpo de Cristo. Isso é tanto verdade dentro do catolicismo, que as espécies de hóstia que sobram no final das missas são guardados em suas sacristias e são adorados 24 horas por dia. O que torna o sacrifício de Cristo na cruz e a sua ressurreição, diante desta crença, torna o sacrifício de Cristo imperfeito, uma vez que em todas as missas se tem que sacrificar novamente, uma vez que para eles isso não é um memorial, isso não é uma lembrança, mas é o próprio Cristo se sacrificando. Por isso na igreja católica romana existe altar, porque só se pode sacrificar no altar. Agora, o que a Bíblia diz é que o sacrifício de Cristo foi perfeito e uma vez por todas e aboliu a lei. Desta forma, meus irmãos, existem muitas religiões do mundo que se dizem cristãs, mas não se chega a fundo, não se estuda a palavra de Deus para entender e vão criando heresias em cima da palavra de Deus. Esta é a constatação que nós chegamos encerrando esse estudo dos adventistas do sétimo dia. Não há por que guardar sábado. Não há por que voltar à guarda do sábado. E, semelhantemente, não há por que fazer sacrifício de Jesus nos altares da Igreja Católica, porque o sacrifício perfeito foi na cruz do Calvário. E ele ressuscitou e vive eternamente, está junto do Pai vivinho, vivinho. E diz a Bíblia que ele vai voltar. Se ele vai voltar, é porque ele foi para o céu. E o Espírito Santo ficou aqui para fazer a obra, preparar a igreja. Nós esperamos a vinda de Jesus. Ele sacrificou-se, foi sacrificado na cruz uma vez por todas. Ele foi ao céu uma vez por todas. Ele não volta em toda a missa para morrer de novo. Ele não volta em cada ritual da missa católica para morrer novamente, voltar para o céu. Aí vai ter outra missa lá em tal lugar, ele volta novamente, morre de novo. Não. Ele morreu uma vez por todos e ressuscitou. E está vivo, está junto do Pai e vai voltar para buscar a igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que nos dê entendimento da palavra, que usemos da razão, sim, para entender. O nosso culto e o nosso entendimento da palavra precisa ser racional
e não emocional, e não místico no sentido de acreditar em sensações e emoções, mas ele é racional, dá para se entender. Que Deus nos abençoe e nos guarde de todos os falsos ensinos que nós temos visto perambulando por aí. Em nome de Jesus, meu querido,